No primeiro dia da atual legislatura, uma grande surpresa tomou conta de todos. Foram compostos 3 blocos parlamentares, um de governo, com a grande maioria, e 2 de oposição. E é justamente sobre isso, quem são os blocos e a implicância de tudo isso nos próximos 4 anos, que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, dê um like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal e para ajudar o MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. Que a nova legislatura, sem dúvida, traz muitas surpresas, alguma expectativa e talvez um certo receio em grande parte da população, todos já sabemos. Só que isso começou a se desenhar já no primeiro dia, inclusive antes mesmo da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados. Foram compostos 3 blocos parlamentares. O bloco de governo composto por PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB, DEM, PSDB, PTB, PSC e PMN. Esses são os partidos que compõem o apoio ao governo. É o bloco governista com 301 deputados. O segundo maior bloco tem 105 deputados e é formado por PDT, Podemos, PPS, PROS, Avante e Democracia Cristã. Aqui se forma, nesse caso, o primeiro bloco de oposição, capitaneado pelo PDT de Ciro Gomes, e com o Podemos, o PCdoB e o Solidariedade, dentre os partidos que estão ali, dando conta de uma oposição moderada, uma esquerda, mas nem tanto. E, na sequência, o terceiro bloco com 97 deputados, ou seja, a minoria, composta por PT, PSB, PSOL e Rede. Bom, esse é o bloco da oposição raiz, a esquerda relutante, assim, aquela esquerda mais cabeça dura, mais caricata, enfim, tem o PSOL. O que me causa estranheza, e é esse o ponto que a gente tem que conversar, é justamente que o PCdoB não faz parte desse bloco. E antes que eu me esqueça, o Novo, com seus 8 deputados, e o PTC, do senador Fernando Collor de Mello, não fazem parte de nenhum bloco, então eles vão ter uma votação ali completamente apartada. Bom, voltando à situação dos blocos. Essa composição toda vem a desenhar o que vai ser o Congresso Nacional nos próximos 4 anos. O bloco de governo, obviamente, tem a função de atuar pelo governo, ser a indicação do governo, fazer tramitar, articular os projetos que vêm do governo e dar respaldo para Jair Bolsonaro. Esse bloco, com seus mais de 300 deputados, passa a gozar de uma estrutura chamada a liderança do governo, dentro da Câmara dos Deputados, inclusive com estrutura física, assessores, podendo encaminhar votações, apresentar propostas, encaminhar obstruções, enfim, tendo toda essa estrutura a seu favor. Isso é muito importante para o governo e demonstra uma certa força, contando com mais de 300 deputados. Muita gente não imaginava que o governo conseguiria compor uma estrutura de liderança tão grande. Isso, é claro, se não houver dissidências dentro desse bloco, com alguns deputados votando contrários ao próprio partido. Por outro lado, o bloco da minoria não vai ser composto e capitaneado pelo PDT, que faz um bloco intermediário, mas sim pelo PT. O bloco do PT, ele tem 97 deputados, ou seja, apenas 7 parlamentares a menos que o bloco criado pelo PDT. O bloco do PT é composto ali pela esquerda escrota, com PSOL, Rede, PSB, importante enaltecer esse nome, PSB, tá? Um partido que vem aí dizendo que é uma esquerda moderada, ele faz parte do núcleo duro, do núcleo raiz do PT dentro do Congresso Nacional. Esses partidos, eles gozam da liderança da minoria. O que isso quer dizer? Eles têm um apoio estrutural similar à liderança do governo, com estrutura física, assessores, podendo encaminhar votações e ter uma participação mais ativa, uma coisa mais conjuntural, mais robusta dentro do Congresso Nacional. Então você tem a liderança do governo e a oposição capitaneada pelo PT. Isso dá conta de que o PT vai ser a oposição a tudo. O governo pode mandar para a Câmara dos Deputados a cura do câncer, que o PT vai ser contra. O PT é formalmente contra o governo e, obviamente, a Rede, o PSOL e o PSB continuam contra o governo. E aí, dando nota do que será a continuidade da esquerda, inclusive, nos próximos anos, vem o bloco do Ciro Gomes, que é um bloco um pouco mais robusto, contando ali com 105 deputados. Esse bloco que tem dentro dele como principais lideranças o PDT, o Podemos, o Solidariedade
ele compõe ali um blocão intermediário com alguns deputados do Centrão, mas demonstra um alinhamento mais à esquerda, o que seria, na linguagem dos centristas, a centro-esquerda. Esse bloco demonstra que Ciro Gomes, tá? E aí volta a figura daquela criatura abjeta lá do Ceará, dizendo que ele é a verdadeira oposição, uma oposição mais soft, que vai eventualmente votar com o governo, mas vai se posicionar contra. É um bloco de oposição, efetivamente, mas que tem ali um tom um pouco mais light que o PT. É uma oposição mais política do que ideológica, e é esse o ponto que diferencia o bloco do PDT do bloco do PT. Além, é claro, que o bloco do PDT, por ser um bloco intermediário, ou seja, com menos deputados que a liderança de governo, mas com mais deputados do que o bloco do PT, que é a liderança da minoria, esse bloco não goza de estrutura física, não goza de assessores, não pode encaminhar, mas ele pode votar como bloco, encaminhar como bloco, ou seja, é um conglomerado de deputados que tem ali um poder muito grande, vai ter um poder muito grande na votação de questões importantes. Por mais que o bloco do governo tenha 301 deputados, ele não atinge a maioria absoluta, ou seja, para passar uma PEC, por exemplo, para passar a reforma da Previdência, por mais que todo o bloco de governo vote junto com o governo, ainda assim não seria aprovado. Precisaria contar com alguns votos dos outros blocos. E aí a gente tem o Novo, com 8 deputados, e o PTC avulsos, que poderiam fazer essa soma, essa composição, dando então ao bloco de governo mais de 310 deputados e uma estrutura mais favorável. Porém, ainda assim, deixa de ter um número robusto. Então, aonde o governo vai ter que articular? No bloco do PDT. E não é necessariamente com o PDT, porque a gente sabe que o PDT é composto por esquerdistas que querem vender uma nova imagem. Então o governo vai ter que angariar apoio do Patriotas, que é o partido justamente que Bolsonaro utilizou de berço e acabou traindo depois, então é um partido que tem um certo ranço contra o presidente, o Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força Sindical, que é um partido que apoiou o impeachment, então não se mostra como uma esquerda extremista e é capaz de alguma forma conversar, só que aí vai depender do tato, da habilidade do governo Bolsonaro, especialmente do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para tentar trazer esse pessoal e de alguns outros deputados soltos ali dentro desse núcleo. Isso demonstra que a composição do governo, por mais que seja em grande maioria, não é tão confortável como muitos queriam vender. O governo ele passa a ter uma necessidade de articulação muito grande e o núcleo da minoria, da oposição, com 95 deputados, demonstra que Jair Bolsonaro precisa capitalizar muito dentro do bloco do PDT para que ele consiga ali criar alguma estrutura de governabilidade. Do contrário, Jair Bolsonaro vai ter muita dificuldade nos próximos anos. E, obviamente, o bloco da oposição à oposição, que é o bloco do PT, vai dar muita cacetada no governo, vai se posicionar contrário a absolutamente tudo, vai bater de frente, provavelmente vão acabar pedindo impeachment do Bolsonaro daqui a pouquíssimo tempo, porque é exatamente isso que o PT sempre faz. Fizeram com o Itamar Franco, fizeram com o Fernando Henrique Cardoso, fizeram com o Michel Temer, então não seria de estranhar que o Partido dos Trabalhadores façam isso com o Jair Bolsonaro. Bolsonaro vai precisar ter uma estrutura muito robusta a seu redor. Obviamente que o número de deputados que ele tem o blinda para que ele dê continuidade ao governo, ou seja, para que ele não caia. Certo? Para que ele não sofra um impeachment, por exemplo. Mas não dá a tranquilidade para que ele passe medidas necessárias que precisam uma PEC. E é justamente quando a gente tratar de PECs, ou seja, de propostas à emenda à Constituição, que o Bolsonaro vai ter que mostrar a sua robustez, a sua capacidade de articulação. A formação desses blocos dão conta de que o governo vai ter muita dificuldade para articular.